Bom, então o personagem tem essa característica. É um livro que está com formato tradicional, porque trabalha basicamente com fotografias em preto e branco, que o custo de impressão é bastante razoável, há condições de você bancar uma impressão por demanda, uma certa quantidade, na medida que você tenha também a perspectiva de vender os livros, né? Então eu fiz várias edições, várias tiragens da mesma edição, conforme as circunstâncias. Um lançamento numa festa literária, como por exemplo lá em Santa Maria Madalena, que eu participei com o lançamento, ou por exemplo aqui, onde eu vou aparecer e tenho a chance de mostrar, eu levo alguns livros e, se preciso, faço uma nova tiragem, com algumas centenas de livros acumulados dessa maneira. Não foi só esse o livro que eu utilizei material do meu acervo, das fotos que eu acumulei final dos anos 70 até mais ou menos se aposentar por volta de 2010. Então eu fiz um livro chamado A Outra Face das Fotos, que é uma espécie de as minhas experiências, a minha vivência como fotojornalista. E tem muitas fotos que são que falam da experiência dentro do jornal do Brasil, especialmente, que eu fiquei mais tempo trabalhando. Então, por exemplo, aqui está o Samuca, o Samuel Weiner Júnior, um jornalista que foi da maior importância na década de 80, morreu num acidente absurdo, né, quando estava cobrindo a queda de um avião lá na região dos lagos. Mas ele, na redação, deu para fazer essa foto curiosa aí, fazendo essa ginástica. Outra foto também dentro da redação do Jornal do Brasil é o Borges Neto, esse repórter que está à esquerda, que era especializado na cobertura de assuntos religiosos. Ele, na verdade, era um católico, português, católico fervoroso. E nesse momento, curiosamente, chegou um grupo de 3 rabinos que vieram apresentar alguma ideia ao jornal, dar alguma notícia, sugerir algum evento. E foi o nosso Borges Neto, católico, conversar com eles. Daqui a pouco estava quase convertendo os 3 rabinos. Pelo seu gesto dele, demonstra claramente que ele estava a ponto de convencê-los a sabe-se lá o quê. E esse é o clima de redação. Mas nesse livro, A Outra Face das Fotos, também tem experiência de jornalismo mesmo, a minha vivência na rua e tal. Então, essa foto do Brizola pulando uma fogueira, que eu fiz lá num conjunto amarelinho, perto de Irajá, em 1982, quando o Brizola estava na campanha para governador do estado do Rio e depois venceu essa eleição. Essa foto se tornou meio que a minha foto mais histórica, porque muita gente gosta, muita gente me pede cópias. Eu já publiquei algumas vezes e a partir daí passou a ser reproduzida aos milhares nas redes sociais. Toda hora alguém me fala: sua foto foi publicada não sei aonde. Em suma, foi capa de livro, se tornou uma capa de livro de um livro sobre Brizola. Faz parte do meu acervo. Então esse livro trata não só, esse livro que eu estou falando esse aqui, trata não só da experiência da redação, como bastante coisa da minha experiência como fotojornalista pelo jornal. Esse material acabou se tornando uma curiosa exposição que eu fiz em 2014, lá em Santa Maria Madalena, na Flim, que, a pedido de uma amiga minha que estava organizando, eu pensei numa exposição. E aí eu fui dar uma olhada e falei: acho que eu tenho muita foto de pessoas conhecidas, os chamados bonecos, né? Vai lá e faz uma foto, faz um boneco do deputado tal. Aí você vai lá, ele senta na mesa, você faz uma foto aqui, assim, meia dúzia, tal, traz, escolhe a melhor, o jornal publica o boneco. Nessa história dos bonecos, eu descobri que tinha mais de 300 fotos de pessoas conhecidas, personalidades da época, desde o final dos anos 70 até 2000 e tanto. E eu continuei depois a fazer já fora da imprensa. Então eu acabei fazendo essa exposição que eu dei o título de Figuras, Figurinhas, Figuraças, Figurões. E depois ainda botei figurantes também. E aí foi interessante, porque eu fiz, foi uma exposição interativa. Eu fiz um folhetozinho e pedi para as pessoas escolherem
qual a principal figura, qual a principal figuraça, qual é a principal figurinha. Foi interessantíssimo, né? Porque aí o pessoal votou, foi uma coisa... Dercy Gonçalves ganhou disparado como a maior figuraça das minhas fotos da exposição. Mas esse material acumulado me serviu para começar um novo momento, que é o de aproveitar esses retratos como também referências fotográficas. E aí eu, como também não só trabalho com fotografia, passei a escrever e fazer a literatura por simples, escrevi um romance, fiz 2 livros de contos e tal. Num certo momento, eu resolvi fazer esse livro aí, em 2017, Bonecos e Pretinhas, que tem um significado muito próprio do jornalismo, né? Porque bonecos, na verdade o livro se chama O dos Bonecos e A das Pretinhas, porque é um casal em que ele é o dos bonecos, ou seja, ele é um repórter fotográfico, e ela é a das pretinhas, porque ela a que escreve no jornal, o pessoal comentava, não, é das pretinhas, porque as letras pretinhas que saem no papel. Então era a gíria, né? Se usava muito na redação nesse período. Então o livro, o Bonecos e Pretinhas, ele tem, e aí está um exemplo de um personagem daquela série dos 300, né? O Celso Furtado, tem mais quem? Por exemplo, eu estou mostrando alguns, o João Gilberto, né? O Canecão, essa foto inclusive é daquele famoso show que não aconteceu no Canecão, porque o João Gilberto não gostou do som, ele mexeu lá no piano, no violão e tal, falou, não, mas não tá bom, pode mudar um pouquinho, o cara mudou, não, piorou. Foi uma coisa dramática, ele ficou assim meia hora, 40 minutos, trocando, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e não ficava agradável, ele começou a dizer, não deu, ficou num desespero, acabou cancelando o show. E ele aí argumentando com o cara do som, dizendo, olha, não tá bom, tem que ser. Em suma, ficou entre os bonecos da série do Bonecos e Pretinhas, que... por exemplo, também aí a Rua Ambaense. Agora é interessante essa foto da Rua Ambaense, porque o que aconteceu? Eu, dos 317 bonecos que eu recuperei, boa parte eu não tinha foto mais. Eu só tinha recortes do jornal. Esse aqui é um recorte do Jornal do Brasil que eu guardei, mas eu não tenho a cópia. O Jornal do Brasil, hoje em dia, os arquivos desapareceram. Mas eu achei que valia a pena aproveitar a imagem, porque é uma foto interessante dela quando esteve aqui, ainda na época da ditadura e tal, fazendo uma crítica ao governo. Agora eu vou exemplificar como ficou uma página. Era sempre assim, então o livro é todo assim, esse Bonecos e Pretinhas que está aqui. Você tem o texto rolando e no texto, de repente, eu falo naquele momento porque os artistas, sabe, sei lá, um comentário sobre artistas e tal. Aí eu peguei algumas fotos de artistas do meu acervo para ilustrar. Então aí está a Rombaense, está o Marcelo Mastroianni, está quem é outro mesmo? Esqueci dele, Ivo Montan e a Mercedes Sosa, como exemplo de artistas que se encaixaram na história como ilustração. Um outro exemplo está aqui, eu falo dos jornalistas, os donos de jornais. Então aí está o Nascimento Brito, o Bloch, está o Hélio Fernandes e está também o Roberto Marinho dando uma bronca no ministro, ministro da Casa Civil na época do governo Figueiredo, Leitão de Abreu, mostrando que poder mesmo tinha quem podia impor as suas versões, né? Então, essa é mais ou menos um panorama geral do que significam esses 3 livros. Esses 3 livros são, então, a concretização de uma utilização do acervo acumulado no fotojornalismo, já com a perspectiva literária, com a perspectiva de quem está querendo contar histórias e está querendo utilizar a imagem acumulada. Aí eu cheguei a um ponto, esse meu último livro, o Bonecos e Pretinhas, é de 2018. Conta a história de 2017, como houve a situação do Rio de Janeiro, das lutas do Fora Temer,
depois de ter havido a tentativa de manter a Dilma no poder. Então a temática do romance entre dos bonecos e das pretinhas era o dia a dia da política local aqui no Rio de Janeiro. Mas aí eu usei esse material, algumas fotos inclusive eram em cor, eu transformei em preto e branco para ficar fácil de procurar. Mas aí me surgiu esse dilema cada vez mais forte. E a partir daí eu passei a fazer basicamente foto em cor. Já vinha fazendo desde os anos 70, mas cada vez mais eu deixei de fazer preto e branco. Então como publicar foto em cor? Aí você sai do papel e vai para a internet. Eu comecei a ter muita coisa na internet e é complicado você fazer uma publicação em livro. Ou seja, é fotografia no físico ou no digital?